Salve peixeiros com muita honra, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal SFC Raiz. Este registro era para ser, na verdade, um vlog, ou pelo menos uma análise pós-jogo da partida em que o Santos venceu pela segunda vez seguida dentro de casa do Noroeste, rumo aí a sua classificação para a próxima fase. Ainda temos o jogo diante da Inter de Limeira, fora de casa, né, para garantir a sua classificação para as oitavas de final. Poderia falar também dos novos reforços que vieram, a cota de pelo menos 9 jogadores que parece, segundo o próprio presidente Marcelo Teixeira, anunciou que já está fechada, indicando que pelo menos dentro de campo o Santos pode estar quase entrando nos eixos, quase, porque ainda falta confirmar essa vaga para a próxima fase do campeonato estadual. Entretanto, tivemos aí outras coisas para se dizer, como este canal, que inicialmente era para ser apenas para vlogs, acompanhar o Santos, seja como visitante, assim, foi criado com esse propósito, né? Registrar pelo menos a alegria ou a tristeza, sempre acompanhando o Santos, né, na Vila ou, se puder, em qualquer outro lugar, qualquer estádio, viajando aí por esse país. Porém, durante o transcorrer dos anos também, imaginando-se que há uma contribuição maior também para aquele torcedor que talvez não tenha a oportunidade de acompanhar o Santos de uma maneira mais profunda, ou que mora longe, por exemplo, dê um serviço de utilidade pública para também falar a respeito da história, falar de fatos do momento, como por exemplo este que é o tema principal, que significa a alteração do programa de sócios, que o Santos Futebol Clube, que é o Sócio Rei. Foi aprovado em sua maioria pelo Conselho Deliberativo essa semana, que estipulou, por exemplo, reajuste das categorias já existentes, como a criação de outras com aqueles que possuem o poder aquisitivo maior, aqueles que podem pagar, ou também aqueles que residem no exterior, por exemplo, que é a Santos Gold, mas que causou grande controvérsia, muitas críticas, não só talvez pelos reajustes, mas como pela, digamos, a limitação de benefícios que já tinham e que com este novo plano sócio-rei acabou por ser, digamos, comprometido. E com essa medida, e com a repercussão nas redes sociais de muitos torcedores se queixando, já há algumas reportagens anunciando que a diretoria parece que voltou atrás, ou pelo menos vai procurar rever alguns termos deste novo plano. Mas independente disso, dá para se perceber, e pelo menos já de longa data, e que agora já se está se confirmando, né, seja por uma questão envolvendo a própria vinda do Neymar, mas também essa questão envolvendo a Arena, que eu já disse aqui, prometo produzir mais vídeos falando de maneira cronológica essa história envolvendo de um novo sonho no estádio do Santos. Mas o Santos, por meio da sua diretoria encabeçada pelo seu Marcelo Teixeira, está tentando empurrar goela abaixo um fenômeno que já se está há alguns anos tendo com alguns de nossos rivais que já possuem arenas, no caso Corinthians e Palmeiras. Só que com um diferencial bem agravante, uma espécie de elitização, sem o Santos ter ainda algum estádio decente para esse acréscimo de associados. Uma elitização ainda com um estádio obsoleto, um estádio pequeno para os padrões da torcida, com a capacidade da torcida do Santos. Uma elitização burra. Um fenômeno que já tem desde a época, por exemplo, que o sócio foi instituído. Só você, para quem é sócio de longa data, por exemplo, lembrar de jogos de maior apelo, em finais de campeonato. Até 10 anos atrás, um campeonato paulista que em questão de segundos os ingressos já se esgotavam, enquanto que nos jogos anteriores, para quem era mais assíduo, por exemplo, ficava chupando o dedo na hora mais importante. É o que está acontecendo agora com o efeito Neymar, que antes que a gente mal conseguia ultrapassar 43 mil associados, até pela contagem dos dias de até agora, conseguimos atingir aí 75 mil. Entretanto, com essa medida recente, já está se diminuindo, pelo menos para alguns dígitos. A cada dia que passa, pelo menos algumas dezenas de associados parece que ter cancelado o programa associado, porque já viram que já estão se sentindo excluídos, ou pelo menos
prejudicados aqueles que têm categoria mais, né, que tem a prioridade do poder de compra a partir do momento que você tem os ingressos aí, os ingressos liberados online, especialmente falando do sócio Black e sócio Gold. No sócio Black, por exemplo, havia um acréscimo de mensalidade de 11%, de 142 foi para 160. No sócio Gold, acho que foi o que teve o maior reajuste, de R$ 45 antes para R$ 80, um acréscimo aí de quase em torno de 90%. E o sócio Silver, que entra na minha categoria, que antes era de 27, foi para 40, um acréscimo de 75%. O Santos mais popular, então, nem se fala, acho que nem existe mais. Também nem há sentido para aquele que é, por exemplo, do Santos mais popular, continuar sendo da categoria Santos mais popular. Mesmo sócio Silva, por exemplo, vou dizer aqui. E vai cair por terra o que certos colegas meus, membros associados, criadores de movimentos e sócios, que hoje entram na cota e se afiliam de uma torcida organizada, por exemplo, para poder entrar justamente nessa reserva de ingressos destinados aos uniformizados. Porque pelo modelo associativo você acaba sendo excluído. E que adianta você ser, por exemplo, o sócio Silver, o sócio mais popular? Ou mesmo agora, o sócio Gold, que se viu prejudicado, a grande maioria, né, dos associados agora, dentro dessa gama, do sócio Rei, são de associados do sócio Gold. Também que adianta você ser associado dessa maneira? Você acaba virando apenas como um número, você só serve apenas como estatística, para dizer que, olha, o Santos está sendo, no site oficial, tivemos um aumento significativo de associados para poder fazer sombra, ou pelo menos dizer para os rivais, olha, conseguimos chegar à meta de 80 mil associados. Agora, por exemplo, se você vê na contagem oficial, está tendo um decréscimo aí, e parece que justamente por isso que a diretoria começou a voltar atrás. Agora, como que ela vai voltar atrás, se vai rever, como que ela vai rever, aí não se sabe, não se divulgou direito. Mas a verdade é essa. O senso de pertencimento daquele torcedor que chorou, passou pelo momento mais difícil da história do clube, pelo menos no ano passado, que presenciou todos os jogos, pelo menos como mandante na Série B, está sendo excluído. Ou pelo menos está sendo estimulado de maneira tosca a se associar nessa categoria nova sócio Diamond ou sócio Diamante, para você ter direito ao rating, para aqueles momentos que o Santos teve no ano passado, daqueles que participaram, né, daquela vergonha histórica nossa, para você ser associado do sócio Gold, sócio Diamante, para você ter direito a rating. Enquanto que as demais categorias, não adianta você ter o rating. Que adianta você continuar sendo associado, sabendo que na carga de ingressos você já sabe que você só vai depender, isso se você que tiver a sorte de ter algum associado de categoria superior, conseguir um ingresso numa partida e desistir horas antes do jogo, como aconteceu no jogo com o Água Santa. Inclusive houve um agravante até, quando eu tentei, né? Muita gente, uma grande parcela de associados acabou sendo surpreendido, porque nesses dois últimos jogos, ao mesmo tempo que já tinham sido a volta da liberação do jogo com o Água Santa, também abriu a carga de ingressos para o jogo do Noroeste. Teve pessoal que mesmo que comprou o ingresso pensando que era jogo com o Noroeste, mas na verdade comprou com o jogo com o Água Santa. E aí houve uma certa tumulto na Secretaria Social do clube por causa disso. Além dos problemas já recorrentes, que até agora não conseguiram consertar, como o caso de mesmo tendo reconhecimento facial, de uma hora você consegue, na partida seguinte você não consegue, acaba travando, aí você é obrigado a ir na Secretaria Social para tentar validar aquilo que você já tem de reconhecimento facial. Problemas também para registrar acompanhante, especialmente criança de 6 anos, que não foi barrada, não conseguiu entrar. Isso falando já num detalhe que eu já falei nos últimos vídeos, em um clube que é um dos poucos, se não o único, de certas divisões do futebol brasileiro que ainda cobra ingresso de criança de colo. É um detalhezinho que passa despercebido, nem mesmo até pelos agora membros do Conselho Deliberativo. Não vão olhar a respeito disso também. Enquanto que os outros com arenas modernas, pelo menos, possuem alguma coisa a respeito. Se cobra de ingresso, ou quando não tem gratuidade, pelo menos tem alguma facilidade com criança de colo. O Santos não tem isso ainda. Então, você perde um pouco, né,
o sentido de identidade, até a identidade comprometida. Vocês, ser torcedor do Santos, um fenômeno que já está há algum tempo nos rivais. Aquele torcedor que acompanhava antes toda a partida, agora fica se limitando em juntar alguma graninha para juntar a família e apenas esporadicamente, 2 ou 3 vezes por ano, poder pagar 100, 200 reais para assistir uma partida. É o que acontece no Allianz Parque, é o que acontece no Itaquerão, menos em menor escala, mas ainda assim lá você vê protestos por parte da torcida reivindicando por ingressos mais baratos. É o que fatalmente vai acontecer no Santos Futebol Clube, mas de uma maneira burra. Burra porque nem ainda temos uma arena moderna direito e eles estão fazendo isso agora. Afastando o torcedor de baixa renda, afastando a grande principal razão de ser do clube, que é justamente o povo, é justamente a grande maioria deles que não tem tanto acesso, tanto poder financeiro, que acabam obrigando a ter esse tipo de perfil, esse tipo de comportamento durante uma temporada. E aí o Santos vai ficar relegado, ainda numa Vila Belmiro obsoleta, né, a um teatro do passado, a uma sombra do que era, né, com torcedores pagando aí, né, 320 reais de mensalidade e tudo mais, tentando se revirar das contas para poder ter alguma chance de ver um jogo na Vila Belmiro, ou talvez num Pacaembu, por exemplo, ou em alguma outra instalação fora da Vila Belmiro, para arrecadar justamente para ter mais bilheteria no estádio maior. É o que vai acontecer. Os sócios de categorias inferiores já estão começando a ser afastados. Justamente por essa razão que está começando a ter um certo decréscimo nesses últimos dias de associados. Então, isso é que está acontecendo. E até o sentido de ser inicial deste canal, que era justamente para vlogs, acabou se tornando por força deste proprietário, mas por livre e espontânea pressão do próprio clube que faz isso. Então, talvez agora os vídeos futuros não sejam mais de presenças no estádio, mas sim de comentários reflexivos das coisas do Santos Futebol Clube, né, para aqueles que gostam de acompanhar, mesmo com essa atitude de afastar o torcedor. É isso que eu tenho que falar nesse presente momento, e eu vou continuar colhendo dados para falar a respeito da arena, dessa história, dessa novela, dessa via crucis que se tornou um assunto de um novo estádio para o Santos. Mas agradeço de coração para quem assistiu até o final. Deixe sugestões de críticas na seção de comentários, seja mais um membro, compartilhe também se puder. Santos sempre Santos, valeu!